Bom, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um evento do Campus ABIMED. Muito bem, eu sou Fernando Silveira Filho, presidente executivo da ABIMED. Queria dar aqui as boas-vindas a todas as pessoas presentes, aos que vão depois se beneficiar do vídeo para tomar conhecimento de mais essa iniciativa. Nós já de algum tempo estabelecemos o Campus ABIMED no sentido de congregar dentro de uma mesma marca todas as nossas iniciativas de comunicação educativa e, ao mesmo tempo, de parcerias realizadas com entidades de ensino publicamente reconhecidas em que, em parceria com a ABIMED, possam oferecer programas de educação continuada ou de formação para os colaboradores das nossas associadas. Então, na data de hoje, dando continuidade a isso, nós vamos lançar dois programas com duas parceiras muito queridas da ABIMED, a FIA, aqui de São Paulo, e o Senai Sematec, lá de Salvador. O objetivo é apresentar às nossas associadas, às áreas de RH, de desenvolvimento organizacional, essas alternativas já estabelecidas na parceria, para que as pessoas que estiverem considerando programação de carreira ou desenvolvimento funcional, ou mesmo a formação de novos líderes, possa usufruir, então, desses dois programas. Não vou me alongar, eu prefiro que os nossos convidados façam as suas apresentações e volto a convidar a todos para que tenham e que tenham interesse nessa área de desenvolvimento organizacional, que nos procurem ou procurem diretamente as nossas parceiras, no sentido de que a ABIMED possa cada vez mais contar com a participação das áreas de desenvolvimento organizacional das nossas associadas na abertura e desenvolvimento de novas frentes de trabalho. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Valdir Gomes, eu sou gestor de negócios da área de saúde do Senai Sematec. Eu vou gastar alguns minutinhos explicando e falando sobre o Senai Sematec para vocês entenderem também como a nossa atuação institucional, de uma forma ampla, ela conecta e potencializa o trabalho que a gente vai fazer ao longo destes cursos, na verdade. O Senai Sematec hoje é o maior centro de tecnologia do Brasil. Nós temos o maior orçamento quando se fala em pesquisa desenvolvida para a indústria. Nós não temos um Basic Funding para operacionalizar a inovação e o Sematec desenvolveu e pacificou no Brasil uma metodologia muito robusta e sólida de fazer pesquisa e inovação aplicada à demanda da indústria. O Sematec hoje tem mais de 40 áreas de competência, a gente desenvolve tecnologias para praticamente todos os setores industriais. Inicialmente o foco era muito no petróleo e gás, na automotiva, na mineração, e desde 2016 a instituição vem trabalhando de forma robusta no desenvolvimento de tecnologias que compõem o complexo econômico e industrial da saúde. Leia-se produtos farmacêuticos, dispositivos médicos e também tecnologia da informação aplicada à saúde. O Sematec tem hoje o segundo maior centro de supercomputação da América Latina, é o centro de referência em inteligência artificial para a indústria, é um dos únicos parceiros da McKinsey Company na América Latina. Nós temos uma fábrica modelo parceira da McKinsey Company no Senai Sematec e nós temos desenvolvido projetos de inovação para o setor de dispositivos médicos e aí temos cases de eletromédicos, órteses, próteses, materiais, teste diagnóstico, onde, para além da expertise tecnológica, o nosso corpo científico, com mestres e doutores com formação internacional, o Sematec também tem uma grande expertise em operacionalizar todas as fontes de fomento existentes hoje no Brasil para suportar a inovação. Nós somos unidade Embrapa, desde a fase piloto, e atualmente, mesmo dentre as 90 unidades existentes, o Sematec ainda é a que mais operacionaliza projetos neste modelo. Bom, passando um pouco aqui para o nosso curso, nós vamos ofertar aqui no âmbito da nossa parceria com a ABIMED um MTI. MTI é um Master in Technology and Innovation, uma adaptação que o Sematec vem trabalhando aos conceitos usuais de MBA. Então, nesse MTI, a gente tem como objetivo desenvolver habilidades e competências nas áreas de saúde e tecnologias voltadas para os associados da ABIMED. É importante dizer que esse curso foi construído a 4 mãos, dentro das flexibilidades que o Sematec tem autorizadas pelos órgãos reguladores da área de educação. A gente adaptou o nosso curso principal para atender às necessidades dos associados da ABIMED, face a todo o contexto que a gente tem de tendências de desenvolvimento tecnológico do mundo e também da realidade regulatória e de políticas públicas inerentes ao desenvolvimento da inovação para o setor de dispositivos médicos.
E a grande inovação desse curso, para além desse conceito de MTI que nós estamos trabalhando, é a oportunidade de aproveitar os créditos do programa de pós-graduação Lato Sensu para ingresso no programa de pós-graduação Stricto Sensu, também ofertado pelo Senai Cimatec, que é o nosso programa GETEC, de Gestão e Tecnologia em Saúde. Então, vocês vão ver ao longo da minha apresentação que os alunos que ingressarem no curso do MTI, no nosso MTI, eles vão ter a oportunidade de estar fazendo um aproveitamento dos créditos para ingresso depois nos nossos programas de mestrado e doutorado. As premissas desse curso, né, a gente vai trabalhar aí preconizando o público da ABMED, com formação com total aplicabilidade no contexto da saúde, e a gente tem 5 disciplinas elementares dos nossos programas de mestrado e doutorado. São 3 obrigatórias e 2 optativas já relacionadas ao contexto da saúde, onde a gente vai fazer todo o aproveitamento, né, dessas disciplinas para o ingresso nos nossos programas de mestrado e doutorado. O Senai Cimatec está localizado em Salvador, Bahia. Nossos laboratórios também estarão abertos para os alunos que quiserem comparecer, realizar atividades hands-on, mas a gente conseguiu formatar o curso, principalmente, né, o MTI, totalmente de forma remota, de forma 100% remota, para dar uma maior flexibilidade e participação dos alunos. A gente sabe que a gente tem empresas associadas da ABMED espalhadas por todo o país, então o intuito da customização feita para esse projeto, para esse curso, foi atender a todo o público de associados da ABMED. Pode passar. Bom, então aqui um pouco da nossa jornada de formação, né, do nosso MTI em Health Tech. As disciplinas que vocês vão ver na parte superior da minha tela são as disciplinas que foram customizadas especificamente para esse curso da ABMED. Então, tá pequeno, né? Tudo bem? Ok. Então a gente vai ter disciplinas de 36 horas, né, sendo que o curso tem um total de 360 horas a serem realizados em 12 meses. A gente trabalha normalmente com aulas no período noturno e sábado no período da manhã, mas isso também é negociável, a gente pode estar adaptando a partir da realidade e da necessidade do público que vier a ingressar nesse curso. A primeira disciplina é uma disciplina de Estudo de Viabilidade Técnica Econômica, EVTEC. É uma disciplina que também é utilizada em alguns dos nossos cursos de mestrado e doutorado. Depois a gente vai trabalhar com Saúde baseada em evidências e Economia da Saúde para uso seguro e racional. Depois vamos trabalhar com Avaliação e Incorporação de Tecnologias em Valor em Saúde. Posteriormente, Regulação Sanitária e Metrológica, até chegar na nossa disciplina de Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual em Saúde. Percebam que a grade está toda customizada para a realidade do setor de dispositivos médicos, né? Nós usamos o termo saúde, mas o conteúdo programático ele é muito específico e focado para o setor de dispositivos médicos. Obviamente, nas pautas onde tivermos interseção com o setor farmacêutico, isso será abordado, mas nós estamos tendo cuidado, né, de tentar atingir aqui a todo o universo desse setor, que é um setor muito amplo, né? A gente passa aí por diversas agregações tecnológicas, por diversas vertentes tecnológicas, como eu mencionei até no início da minha apresentação, desde a parte de materiais de uso de saúde, diagnóstico, equipamentos eletromédicos. Então a gente vai tentar cobrir as necessidades das associadas de uma forma muito robusta e pujante ao longo do nosso curso. Na parte inferior, nós temos as disciplinas que são inerentes aos nossos programas de mestrado e doutorado, especificamente ao nosso programa de Gestão e Tecnologia Industrial. Então a gente vai trabalhar com a disciplina de Inovação Industrial, que é uma disciplina obrigatória do nosso curso de mestrado, com a disciplina de Sistemas Produtivos, também obrigatória, com a disciplina de Desenvolvimento de Produtos e com 2 disciplinas optativas do nosso programa de mestrado, que é a disciplina de Engenharia da Indústria Brasileira, Indústria 4.0 e Sociedade, né? Então, essas 10 disciplinas vão constituir a grade programática do nosso MTI em Health Tech e, como vocês podem observar, algumas dessas disciplinas constam do nosso programa de mestrado. Isso vai ficar mais claro no próximo slide, né? Eu montei esse diagrama aqui para deixar claro para vocês como que ocorre esse processo de transição e como ocorre esse aproveitamento das disciplinas. Então, quando a gente cumpria, né, as 180 horas aqui das 5 disciplinas que compõem o nosso programa de mestrado, esse aluno ele pode, né, participar de um edital. A gente vai lançar um edital específico para os profissionais das associadas da ABMED que tiverem interesse em ingressar no nosso mestrado e doutorado. Então, a partir da formação desse profissional, por exemplo, se ele já tiver mestrado, ele tiver interesse em fazer o nosso MTI, depois ele pode ingressar diretamente no nosso programa de doutorado, ou aqueles que não têm um mestrado ainda, ele faz o MTI e ele entra no nosso programa de mestrado.
né? Um outro diferencial dos programas do Senai Cimatec de mestrado e doutorado no GTEC, ou seja, se o aluno ele fez o mestrado e cumpriu a nossa carga horária de disciplinas, depois no doutorado ele cumpre somente a metodologia e faz o seu trabalho, né, a sua tese final de curso, com aproveitamento também das disciplinas. Então a gente vai disponibilizar para a ABMED 15 vagas de mestrado e 10 vagas de doutorado, né? A gente tem que cumprir os ritos específicos, né, do processo seletivo, pré-projeto com entrevista, prova de redação, e ao ingressar no nosso pós-graduação estrito sensu, o aluno teria que cumprir apenas as disciplinas de metodologia 1, 2 e 3, que tem uma carga horária de 12 horas. Para esse momento a gente sugere a ida a Salvador, né? Então uma vez por ano, numa carga horária de mais ou menos 12 horas, para fazer o processo também de orientação com os nossos professores, com os orientadores deste aluno e trabalhar nos projetos hands-on. Um outro diferencial que eu gostaria de abordar aqui para vocês, que esse profissional da ABMED que ingressar no nosso MTI, principalmente aqueles que fizerem a transição para a nossa pós-graduação estrito sensu, é a possibilidade de estar desenvolvendo, principalmente nos seus trabalhos de final de curso, uma atividade ou um projeto que atenda a uma necessidade real da indústria. Isso é algo que o Cimatec já trabalha de uma forma muito robusta há muitos anos. Estes alunos, por vezes, eles fazem na defesa de mestrado e doutorado projetos sigilosos, projetos com segredo industrial. O Cimatec, como eu disse, tem mais de 40 áreas de competência, então esse aluno ele pode perpassar por um projeto de final de curso tanto mais voltado ao processo de gestão, de políticas públicas, regulatória, mas ele também pode estar optando por fazer um projeto de final de curso voltado para o desenvolvimento de um produto ou de uma tecnologia específica. E no Cimatec, além da orientação, ele vai ter um parque de laboratórios e equipamentos que podem, né, ofertar para este aluno a possibilidade de trabalhar no desenvolvimento de um projeto, de um produto, de um processo, de uma demanda real da sua indústria. Pode passar, Felipe, para o próximo slide. Aqui somente algumas considerações gerais, né, do nosso programa, do nosso MTI. O nosso MTI à vista ele tem um valor de R$ 14.820, que pode ser parcelado também 12 vezes, né, ao longo do curso, com o valor de R$ 1.235. A gente formatou esse valor para uma turma mínima de 30 alunos, é o valor que a gente precisa cobrar para custear os cursos inerentes à implementação do programa como um todo. Obviamente, esse valor não inclui nenhuma hipótese de repetição de unidades curriculares pelos estudantes. E, como eu disse, no processo de transição, a gente tem que ter o rigor metodológico de fazer o processo de seleção, o mesmo processo de seleção que a gente usa normalmente nos nossos programas de mestrado e doutorado, mas um processo customizado para os alunos da ABMED, onde a gente vai ter que apresentar esse aluno vai ter que apresentar, um projeto de pesquisa, realizar uma entrevista com banca designada e também fazer uma avaliação através de redação e lógica. Né, os nossos programas de mestrado eles são realizados usualmente num período de 18 meses, enquanto os nossos programas de doutorado eles devem ser concluídos num período de 42 meses. A gente tem hoje no Senai Cimatec, né, um valor dos programas de mestrado que ficam em torno de R$ 56 mil, com parcelas de R$ 2.365 por mês, e os nossos programas de doutorado estão da ordem de R$ 113 mil, também com parcelas de R$ 2.365, mas pagas em 48 prestações. Eu acho que o destaque final aqui da minha apresentação, ela perpassa pela experiência do Senai Cimatec em realizar cursos e turmas customizadas à demanda da indústria. Né? Nós temos hoje cursos de mestrado para turmas específicas da Ford, por exemplo. A Fiocruz já está no terceiro ano consecutivo de turmas de doutorado para profissionais da alta gestão. Além disso, durante o período de mestrado e doutorado, para além das disciplinas que nós ofertamos aqui, o Senai Cimatec ele tem uma outra grade complementar de disciplinas optativas que elas podem ser ofertadas para esse aluno sem custo adicional, e aí o aluno vai decidir isso junto com o seu orientador a partir da necessidade que esse aluno tiver para o seu trabalho de final de curso. Disciplinas de estatística, disciplinas de ética em pesquisa, disciplinas mais voltadas para alguma tecnologia específica como inteligência artificial, materiais, mecânica. Então toda essa robustez de conteúdo ela está sendo ofertada também nos nossos programas de pós-graduação estrito sensu, conectados ao MTI, que é essa primeira etapa de ingresso dos profissionais da ABMED. O que a gente espera aqui, como a gente já está fazendo para outras empresas, para outras associações e para outras corporações, como a Fiocruz, é criar, né, e aí a conversa com os profissionais de RH ela é muito relevante para a gente, porque a gente tem essa capacidade de estar adaptando o curso à realidade das associadas da ABMED, dos nossos clientes,
Então a gente pretende promover, na verdade, um programa de educação continuada. É isso que a gente vem dialogando com a ABMed. Espera-se que este curso seja o primeiro, somente o ponto de partida de uma iniciativa de longo prazo, onde a gente pode trabalhando aí de forma contínua, com a educação continuada, com formação dos profissionais, com acesso desses profissionais a todo o conteúdo programático hoje inerente a acesso ao mercado, questões regulatórias e plataformas tecnológicas relevantes para o setor saúde. Bom, aqui estão os contatos e fiquem à vontade para endereçar perguntas, questionamentos. Estamos à disposição aí para continuar esse diálogo até a finalização da nossa turma. A gente tem um período necessário para início do curso. Obviamente, a gente vai trabalhar aí com a ABMed nesse processo de divulgação. Entendo a turma fechada de 30 alunos, em 45 dias o Senai Cimatec consegue colocar o curso ativo. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde. Nós vamos fazer uma apresentação do nosso programa, que foi denominado aí o Management Excellence, e nós denominamos em conjunto aqui com o Fernando, a diretoria da ABMed, a elaboração desse programa, contemplando duas palavras-chave. A primeira dela é que é uma modalidade MBA híbrida. O que significa híbrido? As aulas serão presenciais e à distância, e também flexível. Por que flexível? Vocês vão ver ao longo da apresentação que nós temos 11 módulos, e esses módulos poderão ser acompanhados por participantes que têm interesse especificamente naquele momento no módulo. E ele vai ter um certificado sobre a participação nesse módulo, mas também vai receber um crédito caso no segundo, no terceiro programa ele venha a cursar, ele não terá a obrigatoriedade. Nós julgamos que com isso essa flexibilidade vem de encontro. Nós sabemos que o mundo moderno, e nós já temos essa experiência lá na própria FIA, nos MBAs abertos, o fato de ser híbrido, mas também nós sabemos, até há um programa na FIA, eu vou depois deixar aqui chama-se pós-MBA, e nós tivemos essa discussão recentemente, que quem fez um MBA em 2015, 9 anos atrás, não acompanhou nada dessas mudanças que nós estamos observando, principalmente no campo aí do Big Data, da inteligência artificial, assim como nós tivemos nesse período algo, né, para os nossos colegas aí da área de recursos humanos, que foi a Covid, que trouxe o trabalho à distância, o home office. Então, houve mudanças expressivas. Infelizmente, em menos de 8 anos, algumas pessoas já ficaram para trás dentro desse contexto. Então, nós desenhamos como eu vou apresentar para vocês, esse programa, e vamos, dentro da nossa proposta, como eu vou repetir daqui a pouco, visitar as empresas interessadas para cada uma delas nós especificarmos e, eventualmente, temos uma certa flexibilidade, eu que vou coordenar o projeto, de inserir alguns módulos ou substituir. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, uma apresentação minha, pessoalmente. Eu estou na FIA há mais de 30 anos, tenho interagido diretamente. A minha atividade é uma atividade de estratégia comercial, contemplando principalmente as empresas que atuam no segmento do B2B. No caso específico da ABMed, eu já interagi com a Roche Diagnóstica, com a Siemens, tive um contato com esse contexto, e essa semana aí tenho interagido, pode ir mais uma, tenho interagido muito. Essa semana nós estamos tendo a 7ª versão do SAI Business Meeting lá no Inova USP. O Inova USP está aberto a quaisquer empresas que queiram usufruir. Basicamente, o SAI Business Meeting contempla 3 pilares: a empresa, a academia e o governo. Às vezes nós não sabemos, mas o governo, a FAPESP é hoje o maior financiamento, né, a maior fonte de financiamento das empresas de inovação.
O Inova USP, particularmente, tem um andar todo destinado ao Instituto Pasteur, né? E nós temos, com isso, várias oportunidades. Deixa eu só desligar isso para não atrapalhar. Nós temos, com isso, várias oportunidades. Eu aqui estava moderando um painel com 3 unicórnios. A FEA, nós temos 4 unicórnios, alguns conhecidos de vocês. O Gympass, que estava ali representado pela Juliana, o 99 Táxi, o iFood e a Semantics, que nasceu na FIA, uma empresa voltada para Big Data, análise de informações, que está hoje radicada lá nos Estados Unidos. Então, nós temos muito interesse. Um dos módulos vai contemplar a questão da inovação, mas principalmente que as empresas associadas descubram. Vocês são nossos convidados para conhecer lá o prédio da Inova USP. No ano que vem, final de 2025, nós estamos lançando o I3, que é o Instituto Internacional de Inovação. Também vai estar aberto aí. Não tem fronteiras, não tem nada ligado ao Brasil, mas é hoje a escola que tem mais unicórnios. Então, com isso, a gente aprende bastante. Pode ir um pouquinho. No que concerne a FIA, pode ir também, né? A FIA, eu trouxe, como falei, ela tem aí fundada em 1980, nós temos vários programas de pesquisa, ensino, consultoria, temos uma nota 5 lá no MEC, e fazemos essa ponte. Nós sabemos que principalmente o mundo da administração de empresa não faz sentido se você não tiver uma conexão com o mundo real, né? Não adianta só pegar cases, nós sabemos que é interessante a metodologia, mas o Brasil é um país especificamente... Normalmente as empresas internacionais dizem que o Brasil não é um país para iniciantes, né? E nós concordamos plenamente, porque são várias mudanças. Estamos perdendo um pouco, entre aspas, para a Argentina agora, porque a Argentina está vivendo os desafios que nós vivenciamos até o plano real. Mas vamos lá. Nós temos, então, esses são os diferentes MBAs que nós participamos. Tem o MBA Executivo Internacional, inclusive, se for do interesse, eu não coloquei na modalidade, mas nós temos parcerias aí com a China, seja Xangai, Beijing, que temos levado os nossos participantes a conhecer, com a Índia, com a Universidade de Cambridge, também com os Estados Unidos, com algumas universidades. Isso é totalmente viável se nós tivermos um grupo de 10 participantes que se interesse a... Normalmente na China são 2 semanas, nós ficamos em Beijing e Xangai, né? Isso é feito já há mais de 10 anos, temos um bom relacionamento nesse sentido e é muito interessante. Ok. Temos também, esses são os cursos, o nosso MBA é reconhecido aí pela Embac, assim como esse MBA que está sendo ofertado aqui, ele segue os critérios estabelecidos dentro de uma visão global de MBAs, para quem fizer o curso integral. Okay? Bom, aqui são só informações, são algumas escolas que nós temos o relacionamento, né? E, particularmente, são empresas que interagem conosco, já fizeram um curso conosco, ou desenvolveram algum trabalho de consultoria. E temos também, normalmente, isso é algo que nós podemos discutir depois com as empresas, nós podemos promover o que a gente chama de um Learning Expedition, para quem precisamos sempre ter um certo grupo, mas visitar empresas, por exemplo, uma Natura, o Centro de Pesquisa, também há uma empresa chamada Ingridium, que trabalha muito forte, a Syngenta, que está na área, aí é um líder, um grande cliente nosso na área do agronegócio. Enfim, tem essa multidiversidade. O que me agrada muito nesse programa com a ABMED é a questão de nós estarmos falando para um público que pertence a um único setor. Eu acho que o grande desafio que nós temos nos MBAs abertos,
olhando no ponto de vista de quem coordena um curso, é que você vai mais para o B2C ou vai mais para o B2B? Você vai falar mais de equipamento? Nós sabemos que a oferta de equipamentos e de serviços é muito importante. Quando eu fiz o trabalho com a Roche Diagnóstico, eu me lembro que lá tinha a figura do assessor científico. Eu achei que foi uma bela descoberta, porque normalmente quem vende equipamentos tem um assessor técnico ou engenheiro de aplicação, mas um assessor científico. Nós convivemos, tivemos vários programas com a Unimed, então convivemos um pouco e detectamos, há 2 semanas eu estava almoçando com um amigo médico ali do AC Camargo, e eu estava falando dos desafios que os médicos têm quando assumem projetos de gestão, porque eles não têm nem 1 minuto de gestão e, de repente, ele vira um gestor, né? Uma coisa interessante. Bom, mas continuando, nós também temos uma grande parceria e colocamos 3 módulos de distância da Harvard Business School. Essa parceria, ela tem os cursos, isso nós podemos ofertar, mas tem também uma coisa muito interessante, que são os cases. Nós temos acesso a mais de 26 mil cases que nós adequamos ao tipo de atividade, porque Harvard, todo o MBA dela é focado em estudo. Eu tenho algumas ressalvas a isso, porque um case nem sempre os participantes utilizam conceitos, utilizam mais a experiência do que o conceito, e aí perde um pouco o sentido, porque ele não está crescendo. Mas, salvo isso, é fantástico e, sem dúvida, há cases aí voltados para o segmento específico da ABMED. Pode avançar. Bom, isso é tudo que a gente está disponível para vocês, e quem se inscrever no curso, também nós temos acesso aí às diferentes universidades, no caso de bibliotecas de artigos, etc. Isso é muito importante, né? São 27 mil, falei 26 mil, mas já está mais atualizado. Bom, pode avançar, e tem alguns cursos. Agora, os objetivos do programa. O Fernando colocou aqui, na verdade, o programa visa preparar profissionais que têm interesse em progredir na carreira. Eu acho que estamos aqui com o pessoal de recursos humanos, isso é muito importante, né? Essa interação, e se ele está num nível tático e para um nível estratégico. De uma certa forma, um feedback que eu dou para vocês é que hoje em dia as empresas estão carentes de profissionais estratégicos. Ao mesmo tempo que o home office aparentemente aumentou a produtividade, e ele reduziu, as pessoas estão com menos tempo, não é que eles não têm competências, eles estão com menos tempo, a questão operacional ela está muito exigente, né? Eu não sei quem inventou a reunião de 1 hora, mas eu tenho dito que a reunião de 1 hora se transforma numa reunião de 40 minutos, porque os 10 minutos finais você está preocupado com a outra reunião, e os 10 minutos seguintes você se atrasa um pouco para a próxima reunião. E fica aquele negócio que parece que não vai para frente. Então, a gente tem a sensação que trabalhou muito durante o dia, mas, no ponto de vista estratégico, eu tenho observado, estou fazendo consultoria agora com 3 empresas internacionais, e eu observo que o dia a dia está muito exaustivo, mas excessivamente operacional. Então, aqui é uma oportunidade de trazer o pessoal, sair um pouco do aquário e ver o que está rodando nesse mundo dos conceitos, né? e das atividades também de informação. Pode ir. Então, pode avançar. Ele tem esses pilares. O conceito de competitividade, esse é um termo muito importante de frisar, porque principalmente no segmento que vocês estão. A competitividade, infelizmente, ela ficou muito atrelada à redução de preços. E essa semana nós tivemos a NVIDIA aí atingindo um valor superior ao da Apple, ultrapassou os 3 trilhões, que é uma empresa diferenciada.
Um conceito que eu vejo, e nós aí falando de alguns clientes de vocês, que é o segmento de diagnóstica, né? O Fleury, por exemplo, quem levou o Fleury é nosso conselheiro, né? E sempre nós discutimos sobre o posicionamento do Fleury. E esse é um ponto importante, como nós nos posicionamos. E a indústria de vocês, naturalmente, é uma indústria que se posiciona como diferenciada. Mas nem sempre as ofertas, isso eu vi em algumas palestras que eu fiz, correspondem a esse contexto da diferenciação. Esse é um tema que vai ser muito bem trabalhado. Então, quando nós falamos de competitividade, pode avançar, nós temos esse contexto de integrar a sinergia. Eu volto um pouco aos comentários anteriores. O quanto a área comercial, a área da assessoria científica, ou os distribuidores, que nem sempre têm a competência. Por isso que é importante também a gente falar de rede, né? Porque a força da rede é medida pelo seu elo mais fraco. Se eu tenho lá na ponta um representante, vocês que estão na área de recursos humanos capacitaram toda a área comercial, mas se lá na ponta eu tenho alguém que é muito fraco na abordagem, a empresa é muito fraca na abordagem. E aí cai-se naquele contexto de se falar muito de preço. Eu não estou dizendo que nós devemos vender a um preço maior, temos que praticar o preço justo. Mas a energia que as organizações colocam para uma oferta melhor, ela vai se dissipando à medida que a competência da cadeia não está alinhada, né? E aí recursos humanos têm um papel muito importante, que é a questão da comunicação e como isso é levado adiante. Pode mais uma, né? Uma coisa que nós também estamos muito preocupados é a questão, e hoje isso está espelhado numa universidade que eu gosto muito, a Minerva, que é o treinamento-ação. O treinamento-ação está relacionado a estimular os participantes a entenderem como que aquele conceito se adequa ao seu processo de gestão. Então, e isso hoje, com o mundo das plataformas digitais, ficou muito fácil de ser aplicado. Pode ir. Outra coisa, como eu falei, o programa vai ter 514 horas e vai ter o certificado de extensão dentro do seu contexto, né? E eu já mencionei, vai ser flexibilizada a participação dentre os módulos ofertados. Algo também que eu gostaria era de... o programa, em princípio, está assim estabelecido. 10 módulos, encontros híbridos, em média, unidades de 14 horas. O que nós estamos pensando nessas unidades para vocês? E ouvir também a opinião de vocês, isso foi um consenso, mas nós temos utilizado isso de uma forma muito bem recebida. Sextas-feiras, das 14 às 20, e sábado, a cada 15 horas. Se for julgado oportuno, há também a possibilidade de nós termos 4 horas durante a semana à noite. Aí seria também presencial híbrido, não há problema, mas tem essa flexibilidade. Mas nós desenhamos para esses 16 meses, mas seriam 13 meses de atividades didáticas e 3 meses para eles concluírem o TCC, que seria apresentado em dezembro de 2025. E nós vamos estar coordenando, né? Começaria em agosto de 2024 e terminaria em dezembro de 2025. Né? Seria essa segunda quinzena de agosto que nós estamos prevendo o início do programa. Ok? Aqui estão os detalhes que eu falei para vocês. Em princípio, o programa será desenvolvido na nossa unidade da Avenida Paulista. Nós temos tido muito sucesso na Avenida Paulista, porque o acesso a metrô, de metrô é muito tranquilo. Nós temos uma unidade padrão aqui na RUT, que é a Marginal do Pinheiros, mas dependendo do contexto, ali é mais simples
mais fácil o acesso. Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Tá? Muito bem. Aqui são os detalhes. Nós sugerimos que pelo menos 50% seja presencial do híbrido. O restante pode ser. Porque 50%, até para as pessoas se conhecerem, interagirem, o TCC vai ser desenvolvido num grupo. É importante esse. E como nós estamos, já está tudo definido as aulas, hoje em dia, dependendo do time que você compra uma passagem de avião, ela é mais barata do que o ônibus. Então, é muito mais fácil de você acessar, tendo em vista esse aspecto. Né? Muito bem. E aqui estão os módulos. Então, tem um módulo, não vou me estender em cada um deles, eu vou distribuir esse material. Tem um módulo de estratégia corporativa, né? Tendências globais e políticas econômicas. Hoje o mundo está submetido aí a 3 grandes desafios: eleições nos Estados Unidos, a crise da Ucrânia com a Rússia. Nós estamos vendo aí, isso é muito importante e tem impactos, né? Também tem a questão lá de Israel e todas as suas implicações. Então, esse é um módulo bem legal. Aí tem o marketing estratégico, onde nós vamos focar, como eu mencionei para vocês, dadas as características dos participantes. Vai ser mais focado no business to business do que no business to consumer. Né? Muito bem. Aí tem a cadeia de negócios, que pelo que eu pude aprender nas empresas que eu interagi, tem um papel muito importante nos resultados das organizações que estão aqui na ABMED. Né? Então, é muito importante a gente olhar isso. E a questão também, vocês veem aí do pricing e valor percebido, a questão do CRM. E, hoje em dia, vocês que também estão na área de recursos humanos, é muito importante que nós estamos falando de sistematização do relacionamento comercial. Ou seja, cada dia que passa diminui a importância, ela é importante, mas diminui a importância do relacionamento pessoal e ganha importância o relacionamento profissional, até porque fazer visitas está relativamente caro, né? Pode ir. As finanças empresariais, sem dúvida, aqui, questão da liderança, que é a área de vocês, aí eu peço que depois vocês olhem se tem alguma sugestão, uma colocação, é o que a gente tem desenvolvido, mas é sempre bem-vindo sugestões, né? Inclusive de palestrantes. A FIA, por exemplo, a Você S.A., é feita por um dos professores lá na área de recursos humanos da FIA. E aqui a questão da excelência operacional supply chain. Nós vamos ter aqui, isso é um ponto importante também, por exemplo, no contexto de transformação digital, indústria 4.0, quem vai estar conosco é o professor Leopoldo Yoshioka. Ele é professor lá da Escola Politécnica. Nós teremos participantes também dentro da USP. O professor Leopoldo Yoshioka é uma dos 3 experts do mundo do 5.G. E tem muita coisa ocorrendo aqui nesse contexto, e aquelas empresas que estão na indústria, esse módulo tem uma importância significativa, os dispositivos digitais e como isso impacta as relações, né? Porque, no fundo, para as empresas de diagnóstico, esse módulo é fantástico, né? Porque você tem toda essa relação. E aqui nós vamos ter o módulo 8 específico para inovação e tecnologia, né? Também vamos estar aí com o André Fischer, um professor nosso da Poli, que atuou e fez um trabalho muito... Ele fez um MBA de inovação com o Albert Einstein. Então, ele tem muita coisa a nos dizer, porque ele conviveu com quem se beneficia aí dos trabalhos de vocês. Nós vamos ter um jogo de empresa. Esse jogo de empresa, depois eu vou mandar um vídeo para vocês, são
grupos que competem entre si, é muito dinâmico também, não tem problema ser só online, mas gera essa situação. E vamos ter um módulo de negociação na sua forma mais ampla, inclusive, sempre digo que o pessoal de recursos humanos tem que ser um bom negociador, porque para levar adiante suas ideias, etc., é muito importante. Nós vamos ter o projeto final. Essas 80 horas são horas onde cada grupo vai ter um coordenador, e esse coordenador vai interagir. Vai ser um trabalho onde o grupo pode ser de diferentes organizações, elege algo pertinente ao setor, e normalmente esses projetos nós terminamos o projeto fazendo uma avaliação sobre o que aconteceria se aquela empresa não fizesse o projeto e qual a expectativa de realizá-lo, ou seja, qual vai ser o retorno do projeto dentro do contexto que ele se propõe, né? E aqui nós temos os módulos de Harvard, vai ter um módulo de projeto, esses cursos serão EAD, a liberdade de fazer, não tem nenhum problema. Tem um módulo de finanças e um módulo de processos, que vem de encontro aí o que nós estamos vivendo nesse momento de grandes transformações, ok? O programa, nós, de acordo com a ABMED, fizemos um valor aquém daquilo que é o aberto, até porque essa é a política da própria instituição. Nós precisamos, para viabilizar o programa, algo de 15 participantes, tem uma flexibilidade de pagamentos, mas também, se uma empresa enviar 2 ou 3 participantes, tem uma redução de praxe aí na faixa de 5%, né, com esses parcelamentos. Então, em princípio, vai ser isso. Aí nós vamos ter também, pode ir para frente, os módulos, em princípio, os módulos que eu falei flexíveis. As pessoas participam, pagam só por aquele módulo e mantém-se aquilo que nós falamos dos descontos. Você pode ter esses participantes. É muito interessante isso, eu gosto muito dessa situação. Só que precisa, isso vai ser devidamente informado, uma certa antecedência, ver quem vai participar, como vai participar, etc., né? Então, basicamente é isto. Agradeço aí. Se vocês têm alguma dúvida, também podem nos procurar aí no e-mail, não tem problema nenhum, né? Obrigado. Muito bom, muito esclarecedor. Tá ok. Então, ficamos aí à disposição e esperamos ter a participação de vocês, ok? Vamos trabalhar nessa Obrigado. então maciça, né? É isso mesmo. Ok. E quaisquer dúvidas, estamos à disposição, mas eu acho que o momento é muito oportuno, como eu mencionei a vocês, houve muitas alterações e, de fato, eu esqueci, mas é interessante mencionar, na FIA nós temos o LabData, né? O LabData já formou mais de 10 mil pessoas e ali no Inova USP, o primeiro andar é só de inteligência artificial. Então, por isso que eu renovo o convite de vocês conhecerem o Inova USP. Podemos até organizar a primeira unidade lá no Inova USP. Assim, vocês têm a proximidade. Tá bom? Ok, muito obrigado. ABMED. Tecnologia. Saúde. Vida.